Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã, com mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM. Lembrando que você pode compartilhar esse programa quantas vezes quiser pelas redes sociais da Grande FM, o YouTube e também pelo Facebook. Quero lembrar também a você que nós estamos aí no mês de janeiro. É um tempo de começarmos um novo ano, mas começarmos bem, debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. E a partir de hoje, nós vamos gravar uma série de mensagens no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 1, esta carta começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por intermédio dele, nós obtemos graça e misericórdia. Esta carta de Paulo aos Romanos, Paulo está escrevendo o apóstolo aos gentios, e está escrevendo a uma comunidade cristã que ele não conhecia. Paulo jamais tinha ido até Roma, a capital do império. Ele estava na cidade de Corinto quando escreveu esta carta, manifestando o desejo de ir ter com a igreja, com aquele grupo de cristãos que se reunia em Roma. E ele apresenta a sua carta nestas palavras: Paulo, servo de Jesus Cristo. Se tem uma designação que traz grande honra a um ser humano sobre a face da terra, é quando ele pode dizer estas palavras de Paulo aqui: servo de Jesus Cristo. Mas não é só um servo da boca para fora. Quase todo mundo gostaria de falar essa expressão: eu sou um servo de Jesus Cristo. Mas muitos têm problema na consciência porque sabem que não pode falar esta palavra, que ela não faz jus à sua vida, ao seu ministério, à sua conduta, não é verdade? Então Paulo está dizendo: eu sou um servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Presta atenção que é o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho de uma denominação A ou B, da igreja A ou B. Não é o Evangelho de uma nação, a nação de Israel, a nação romana, não. É o Evangelho de Deus. Este Evangelho de Deus, Paulo diz, ele não pertence a nenhuma pessoa em particular, mas há um grupo de pessoas que Deus foi separando ao longo da história e compartilhando com eles este Evangelho. Fala-se: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho de Deus não está só nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o Evangelho de toda a Bíblia. É o plano, é o projeto de Deus para a salvação do homem, que veio resultar na pessoa de Jesus Cristo. E este Evangelho, ele diz, aponta para o Filho, que segundo a carne é da descendência de Davi, mas na verdade ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que Deus o ressuscitou dentre os mortos para garantir o seu Evangelho e garantir a vida eterna. Por isso que Paulo complementa o texto dizendo assim: por intermédio de quem viemos a receber graça. É o Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho que alcança o homem no seu estado mais terrível de pecado e o transforma numa nova criatura. É este Evangelho de Deus que nós queremos tratar com você aqui nesta carta de Romanos. Que Deus assim te abençoe neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.